Bom dia a todos. Eu sou André Assis, eu sou radiologista intervencionista aqui em São Paulo, membro titular da Sobrice, trabalho no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Sírio-Libanês. E hoje é um prazer para mim estar com vocês. Eu estou aqui com dois colegas e amigos, né, que vão discutir comigo aqui um caso clínico. A doutora Liliana Ducati Lopes, ela é cirurgiã do aparelho digestivo com especialização em transplante hepático no Hospital das Clínicas, e também o doutor Hilton Muniz Leão Filho, que é radiologista abdominal com essa especialidade, então também vai contribuir muito para nós aqui no nosso podcast. Eu já vou dar início aqui no nosso primeiro caso clínico. É um paciente do sexo masculino de 65 anos, é um paciente que é dislipidêmico e diabético tipo 2, bem controlado, mas fora disso, previamente ígido, sem outros antecedentes relevantes. E ele veio aí para nós para fazer exames de check-up, né? Nesses exames de check-up, um dos exames que ele fez foi um ultrassom abdominal aqui, que eu coloco as imagens relevantes para vocês aqui. E aí eu já aproveito para chamar o Hilton aqui para falar para nós o que ele acha que pode ser, quais são as opções, as hipóteses diagnósticas e o que a gente faz daqui para frente. Depois eu faço para a Liliana também. Então, bem, prazer para mim estar aqui com vocês hoje discutindo esse caso. O que a gente vê aqui é um ultrassom, a gente vê ali no fígado, lobo esquerdo, uma lesão que é hipoecogênica, né? E a gente, às vezes, consegue em algum momento no ultrassom falar isso é um cisto ou não. Isso não parece ser um cisto, parece ser uma lesão sólida. E, eventualmente, das lesões sólidas, a gente fala, será que é um hemangioma? Eu não consigo caracterizar essa lesão como hemangioma, não tem característica de hemangioma. E a gente vê que o fígado é um pouco mais branco do que eu estou esperando. Então, assim, parece que ele tem um pouco de esteatose, com uma lesão sólida ali. Não estou conseguindo ver medida, mas no lobo esquerdo. Então é uma lesão que deveria ser investigada por outros métodos, uma vez que a gente não consegue definir se ela é totalmente benigna pela ultrassonografia. Perfeito. Aí eu pergunto para a Liliana, fosse esse paciente lá do seu consultório, qual seria o próximo passo ali para você? Como é que você investigaria melhor aí esse paciente com esse nódulo hepático? Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então vamos lá, esse paciente chegou, né? Estava falando ali na história que é assintomático, mas uma coisa que chama atenção, que é um diabético dislipidêmico, e a gente sabe que esses pacientes, né, assintomáticos, então não deve ter nenhum estigma de cirrótico, mas a gente sabe que esses fígados, esses pacientes costumam ter uma esteatose, né, como o doutor Hilton acabou de dizer, e esses pacientes, muitas vezes eles podem desenvolver câncer num fígado não cirrótico, né? A gente tem visto cada vez mais com obesidade da população, os fígados esteatóticos, e esses pacientes desenvolvendo câncer nesse contexto. Então, com certeza, eu iria prosseguir com uma investigação, exames laboratoriais, claro, porque às vezes, mesmo ele não tendo estigma cirrótico, a gente tem que ver. Então, exames laboratoriais, ver se esse paciente tem uma plaquetopenia, que indique algum grau de hipertensão portal, uma albumina, bilirrubina, INR, para a gente ver se ele tem algum grau de hepatopatia. Claro que num exame de imagem mais aprimorado a gente pode ver isso também, e com certeza eu partiria pedindo, na diferenciação desse nódulo, iria pedir uma ressonância de abdômen. Idealmente eu costumo pedir, no caso desses nódulos, já peço com Primovist, para a gente caracterizar bem, para o radiologista poder caracterizar bem esse nódulo. Então acho que seria essa a minha investigação. E claro, uma alfa-fetoproteína, né, pensando em talvez, se tiver uma alfa-fetoproteína já elevada, para a gente caracterizar com mais segurança esse nódulo. Perfeito. Bom, foi exatamente isso que foi feito. E aqui eu coloco algumas imagens, ainda coloquei uma imagem de PET ali que a gente pode discutir se tem indicação clínica ou não. Mas chamo de novo o Dr. Hilton para comentar. Só tem algumas fases aí, obviamente a gente não tem o exame todo da ressonância, mas eu acho que dá para ter uma boa ideia e dá para a gente tecer alguns comentários interessantes aqui, e qualquer informação adicional que o Hilton possa precisar, eu posso passar aqui também. Bem, então, como a doutora Ducati falou, eu acho que é uma boa opção. O uso ou não do Primovist é uma coisa que ainda a gente discute, mas eu acho que ele realmente, para dar um diagnóstico, para aumentar um pouco a sensibilidade, ele aumenta. A gente sabe que a gente quer uma especificidade muito alta naquele paciente cirrótico, mas a sensibilidade talvez fique um pouco prejudicada sem o Primovist. E aqui, primeiro, como a doutora Ducati falou, e o doutor André também colocou, não é um paciente
que tem cirrose estabelecida. Então, a gente vê uma lesão hipervascular ali numa fase arterial e ela fica hipointensa na fase hepatobiliar. A ideia de pensar numa lesão hepatocelular, uma vez que a gente está discutindo isso aqui, é grande. Mas se eu fosse usar os critérios aí do Liradis que estão estabelecidos, principalmente para o Ocidente, eu não poderia fazer, uma vez que esse paciente não tem, eu não sei se ele tem hepatopatia B crônica, e eu não sei se ele tem cirrose. Então, eu não poderia usar o Liradis nesse paciente aqui. No entanto, se a gente fizer um exercício do Liradis aqui, ele tem um realce arterial. Como ele usou ali o ácido gadoxético, o Primovist, eu vejo, ali parece ser uma fase portal, eu acho que uma fase venosa, então eu poderia usar a lavagem nessa fase venosa, e parece que ela ficou hipointensa em relação ao parênquima, então eu daria que tem uma lavagem. Então, se eu pudesse usar o conceito aqui, eu poderia dar um Liradis 5. Se eventualmente não tivesse essa lavagem, mesmo assim, uma lesão com hiperrealce arterial e ficando hipointensa na fase hepatobiliar, eu poderia chamar essa lesão de Liradis 4. Só dois detalhes aqui, de novo, vamos suspeitar que seja uma lesão hepatocelular, né? Esse aspecto irregular de realce, com essa coroa e esse aspecto irregular ali no ácido gadoxético, chama atenção para agressividade e eventualmente invasão microvascular. Apesar de não poder falar isso, tem invasão vascular macroscópica? Não, mas é uma lesão que me preocupa. E o PET mostrou a captação, que também dá um pouquinho mais de preocupação, porque a gente sabe que essas lesões eventualmente não tem uma captação muito exuberante no PET-CT. FDG isso aí não? FDG. Não tem uma captação muito exuberante. Captando assim, a gente fica talvez um pouco mais preocupado também. Então é isso, uma lesão que me preocupa, mas uma vez que ele não tem os critérios, eu não posso dar Liradis para esse paciente. Posso até colocar, eu acho que Liradis, na dependência do paciente, tiver cirrose, etc e tal. Mas seria uma lesão preocupante. Perfeito. E Hilton, só comenta um pouquinho para nós se você acha, o que você acha desse fígado? Ele parece para nós que ele não tem nenhum estigma de hepatopatia crônica ou hipertensão portal, mas você pode dizer melhor para a gente aqui. Tá, isso é excelente, porque como você comentou, a doutora também, do CAT falou também, esses pacientes têm um risco maior. Então, é super interessante, às vezes, hoje, associar uma técnica para a gente quantificar gordura. Então, a gente já falou, esse paciente tem tanto de gordura. O prognóstico disso não é tão certo, mas você pode falar, olha, esse paciente, eu vou colocar um diagnóstico e num tratamento eu vou conseguir ver como é que ele está melhorando. E ali, a morfologia do fígado, ela não me parece ser um paciente cirrótico. No entanto, a nossa sensibilidade para determinar fibrose significativa ou cirrose só pela morfologia, ela é falha, a sensibilidade. Então, às vezes eu acho que ele não tem cirrose, mas se eu fizer uma elastografia ali, eu aumento muito a minha sensibilidade e poderia falar, olha, esse paciente já tem uma rigidez aumentada, poderia colocar ele... F4 seria talvez um pouco arriscado, está muito normalzinho o fígado, né? Mas um F2 ou acima, a gente se assusta às vezes com os fígados morfologicamente normais e já com uma rigidez aumentada com técnicas usando elastografia, seja por ressonância magnética, elastografia transitória ou mesmo por ultrassonografia. Então, associar esses métodos ajuda a já definir um tipo desse paciente. Claro, o laboratório vai ser assertivo nisso aí, mas a elastografia às vezes ajuda também. Doutora Liliana, conhecendo esse caso clínico e com essas imagens aqui, eu vou passar alguns exames laboratoriais também, que dão um pouco mais de dica aí para nós do que fazer adiante. E depois eu vou te perguntar, qual que é o próximo passo nesses casos? Biópsia ajuda alguma coisa? Será que esses achados já são suficientemente fortes para a gente indicar algum tratamento? O que você acha disso? E aqui eu vou passar alguns exames aqui que eu julguei que fossem mais importantes, que por favor você também pode comentar. E se você precisar de algum outro exame que fosse relevante, eu posso passar aqui para vocês também. Claro. Não, então, exatamente esses exames laboratoriais que vão ajudar a gente a entender, né, o grau de hepatopatia desse doente. Realmente não parece, né? Uma bilirrubina normal, uma albumina normal, enzimas normais, um INR normal e uma alfa-feto normal. Então, assim, já sabemos que, assim, tanto pela morfologia, imagino que esse paciente deva ter uma plaqueta normal também para a gente, né, desconfiar de algum grau de hipertensão portal, mas assim, um fígado, como o Dr. Hilton falou, que muito provavelmente esteatótico, com algum eventual grau de fibrose, muito provavelmente, mas que não é um fígado cirrótico. Então, assim, nós cirurgiões sabemos que chamamos muitas vezes isso de um operoma, né? A gente imagina que isso seja
pelas características, um hepatocarcinoma, mas sabemos também que tem alguns outros tumores. Colângio, sei que característica não é muito típica, né? Mas, assim, muitas vezes são tumores mistos. Então, assim, a biópsia, ela ajudaria muito a entender o grau de diferenciação desse tumor, o grau de agressividade desse tumor, se trata somente de um carcinoma hepatocelular, ou um colângio, um tumor misto, mas muito provavelmente esse paciente, a indicação dele vai ser cirúrgica. Uhum. A gente não pensa em transplante, o fígado não é um fígado cirrótico, não é uma doença cirrótica, uma lesão única, uma lesão ressecável, então muito provavelmente esse paciente vai ser encaminhado para uma ressecção cirúrgica. Claro, a biópsia ela te ajuda a planejar estratégias depois para você entender melhor a morfologia desse tumor. Mas se a biópsia for atrasar a sua conduta, ou se de repente você estiver em algum lugar que não é tão fácil, não seria errado ir para a cirurgia direto. Perfeito. Eu aproveito para chamar o Dr. Hilton de novo, só para puxar esse gancho e mostrar de novo a ressonância. Teria alguma outra neoplasia primária e colângio, ou eventualmente um hepatocolângio, alguma coisa desse tipo, que pudesse caber nesse aspecto de imagem também? Como é que você descreveria isso para a gente? Assim, na verdade, por exemplo, o hepatocolângio, ou mesmo o colangiocarcinoma, ele tem alguns critérios que a gente poderia, dentro ainda do paciente cirrótico, poderia suspeitar, que são o hiperrealce em halo, que a gente não vê, algum aspecto de halo da difusão, ou no primoviste também, que a gente não consegue ver, e isso poderia falar, olha, pode ser um hepatocarcinoma, mas é uma lesão que eu acho que é agressiva, mas também tem uma chance de não ser. Nesse caso, o colangio geralmente é um dos principais tumores que você pensa assim. Retração capsular também poderia ser um aspecto desse. Mas é bom saber que alguns casos que se apresentam como LIRAD5, nós estamos falando aí em torno de uns 5 a 10%, na cirurgia vão ter um componente de colangio, que é um tumor misto, ou vão ser eventualmente só um colangiocarcinoma, mesmo que se apresentou como LIRAD5. Outros tumores que poderiam se apresentar dessa forma, eles existem. O primário, talvez seria um pouco difícil pensar num primário assim tão bonitinho que seja... Mas assim, alguns neuroendócrinos primários do fígado podem ficar assim, mas eu esperaria uma coisa mais cística, às vezes tem um componente mais cístico. Mas eu também estou pensando que esse paciente não tem um tumor primário em outro lugar, só para a gente ficar tranquilo nisso, né? Porque... Exatamente. Não, e provocativamente, você poderia pensar que se isso seria uma meta de câncer coloretal, por exemplo, que a gente sabe que é muito comum, às vezes, o paciente descobrir pela meta? Aí, coloretal, a gente às vezes tem umas lesões que se manifestam de maneira hipervascular, mas eu não esperaria uma lesão tão grande ser tão hipervascular num tumor de coloretal. Mas um tumor neuroendócrino, eventualmente no intestino delgado, alguma coisa assim, eventualmente poderia se manifestar dessa forma. Então, assim, de novo, não seria tão irregular, mas a gente tem algumas surpresas. Sim, metástase pode ser de várias maneiras. Então, eu estou considerando que é um paciente que não tem um tumor primário conhecido, só para a gente ir nesse caminho. Sim. Perfeito, que justamente era o caso mesmo. Eventualmente ele pode ter algum primário oculto, ou como a Lili falou, um câncer de intestino, né, de cólon com metástase, mas pelo menos conhecidamente ele não tem. Só mais um detalhe, claro. Que às vezes é uma lesão que às vezes é danada, é o linfoma. Ele se manifesta de qualquer maneira que você imaginar. Então, assim, é só uma surpresa, uma coisa muito incomum, mas já falando de diagnósticos diferenciais, às vezes você se assusta e é um linfoma, mas é muito raro. Mas ele pode apresentar-se também. Perfeito, excelente discussão aqui. Vamos seguir em frente. Então, a conduta lá no nosso hospital foi uma biópsia, mas eu também concordo com a doutora Liliana, esse era um paciente que certamente poderia ter ido para a cirurgia upfront. Essa lesão tem toda a cara de uma lesão agressiva, né? Tá bem pequenininho ali, mas só para mostrar para vocês que o que chamou a atenção, então o diagnóstico imunistoquímico fechou como CHC mesmo, então como carcinoma hepatocelular, e alguns detalhes mostraram achados de alta agressividade ali, então já invasão angiolinfática franca, inclusive de ramos maiores, que isso a gente vai ver melhor ainda na peça que veio da hepatectomia, tá bom? Esse paciente, então, foi para uma segmentectomia do 2 e do 3, tá? Então, essa foi uma cirurgia que foi feita sem intercorrências, e eu não sei se a doutora Liliana consegue dar uma olhada ali, consegue ler,
queria que comentasse um pouquinho sobre esses achados anatomopatológicos e o que isso pode significar do ponto de vista prognóstico para esse paciente. Então, como já tinha visto na biópsia e depois na cirurgia, foi uma cirurgia que ressecou totalmente a lesão, mas a gente já entende que a biologia molecular desse tumor demonstra uma agressividade importante, né? Então, como a gente falou lá atrás, apesar desse fígado não ser cirrótico, é aquele fígado que a gente fala que é um fígado fazedor de tumor, né? Porque se ele abre com um tumor já agressivo dessa maneira, então é um paciente que a gente tem que ficar bem em cima, bem de olho, porque se trata de uma lesão bem agressiva, que por mais que tenha sido ressecada, a chance de ter uma recidiva nesse caso é bem grande. Perfeito. Dando segmento aqui, eu coloquei só essa imagem única aqui. Essa ressonância é uma ressonância de 3 meses de segmento pós-hepatectomia do 2 e do 3, tá? Eu não coloquei outras imagens, mas esse fígado estava sem lesões, sem sinais de complicações, então aparentemente até aí vinha um segmento adequado e favorável para esse paciente. O que nos surpreendeu um pouco, apesar daqueles achados anatomopatológicos, foi que 6 meses depois a gente vê essas imagens aqui. Então a nossa imagem, esse vídeo da esquerda da tela, é uma tomografia numa fase de equilíbrio, que eu vou pedir para o Wilton comentar, e aqui também uma ressonância numa fase arterial com subtração. Eu vou passar de novo aqui, com alguns achados interessantes aí que o Wilton pode comentar para nós. Então, uma vez que você tem o diagnóstico de um carcinoma hepatocelular histologicamente, você pode usar o Lee-Radix aqui nesse momento, né? E como você tratou cirurgicamente, você poderia usar o Lee-Radix TR novo 2024. Mas aqui a situação é bem mais grave, né? Assim, como a doutora Ducati, a doutora Liliana falou, é um paciente que tem uma lesão que é mais agressiva, então a gente esperava que o fígado fosse um território fértil para essas lesões, né? Então você tem ali uma lesões que são hipervasculares em um método e elas têm lavagem no outro método. Normalmente não se usa métodos distintos para caracterizar o Lee-Radix de maneira conjunta, mas pode-se fazer isso se os métodos forem muito próximos e tal. E eu acho que existe pouca dúvida que, na verdade, são vários, é um CHC aí multifocal. Perfeito. Esse paciente, vários Lee-Radix 5, acredito que a maioria tem mais de 1 centímetro, dentro de um fígado, que eu vi que ele tinha esteatose ali de 40%. Tinha esteatose. Um fígado sem cirrose, mas com esteatose. Então, o paciente evoluiu. Nossa, mas 6 meses pós-cirurgia? 6 meses pós-cirurgia. Esse é um caso dramático, né? Dramático, Então, nessa ressonância mesmo, eu não coloquei aqui, mas nas fases tardias dessa ressonância, claramente a gente tinha washout de todas essas lesões, então várias delas maiores do que 1 centímetro. Lá no 4 mais para baixo tinha algumas lesões mais confluentes ali, até com um aspecto um pouquinho mais feio ali, um aspecto mais infiltrativo. E é nesse ponto que esse caso agora fica muito mais difícil, né? E é o que fazer agora. É um paciente que em 6 meses teve uma recidiva multinodular, né? Então já tinha sinais de agressividade naquela primeira análise anatomopatológica, e agora essa agressividade se demonstrou clinicamente aqui com essa recidiva multinodular 6 meses depois. E aí eu pergunto para a doutora Liliana, o que a gente faz agora nesse paciente que é jovem, totalmente funcional, sem hepatopatia crônica a princípio, apesar daí de possivelmente essa esteatose, eventualmente uma esteatohepatite. E o que a gente faz agora? Quais as opções para ele? Eu acho que assim, nesse momento, com certeza, bom, esse paciente imagino que já esteja inserido numa equipe multidisciplinar, porque eu acho que agora, mais do que nunca, é fundamental a gente sentar com oncologia, com os radiologistas intervencionistas, os radiologistas e os cirurgiões para discutir. Cirurgicamente, a gente está de mãos atadas aqui, né? A gente não tem como. Só colocando um gancho, num caso que eventualmente fosse semelhante, um tumor não tão agressivo, mais indolente, a gente poderia até pensar num transplante intervivos, se ele não tivesse uma doença sistêmica que não parece ter. Mas, até para o transplante intervivos, a gente tem que entender que é um paciente que tem uma doença de um bom prognóstico. E o que não parece, porque se em 6 meses esse fígado está cheio de lesão, você imagina, você transplantar daí uma imunossupressão, esse paciente vai estar com um tumor espalhado pelo corpo inteiro. Então, nesse caso, não.
mas só para a gente não esquecer que o transplante intervivos, nos casos que não podem ser ressecados ou que não podem para transplante do doador cadáver, ele existe desde que a gente entenda que é um tumor com um bom prognóstico. Então, nesse caso, cirurgicamente, a gente não tem opção mais. Eu acho que discutir justamente com oncologista, com radiologistas intervencionistas, para entender o que a gente teria de opção aqui de tratamento para esse doente nesse momento. Perfeito. Então a gente estava nessa sinuca de bico mesmo, nesses casos com uma doença tão agressiva, com uma recidiva tão precoce e multinodular. A gente sabe que esses pacientes com doença multinodular são difíceis de conduzir. A gente não pode simplesmente ir tirando o parênquima hepático sem qualquer cuidado, né? E principalmente no paciente que tem chance de recidivar tão rapidamente assim. Então o que a gente acabou fazendo para esse paciente foi tratamento transarterial, que muitas vezes é o que se indica ali para o paciente com doença multinodular, e a gente tem algumas opções de tratamento transarterial, a TACE mais bem estabelecida, mas mais recentemente a gente tem tratado esses pacientes com radioembolização com um efeito muito bom. Do ponto de vista técnico para nós, então esse paciente foi para mim e a gente fez uma radioembolização, a gente vê naquela a imagem de arteriografia múltiplos nódulos, né? Então aquela recidiva multinodular, mas quase todos eles estavam ali perto da margem cruenta, ali no 4A e no 4B, inclusive aquela lesão um pouquinho mais confluente lá no 4B. E a nossa indicação ali junto, e ele já estava junto com o tumor board, junto com uma equipe multidisciplinar, com oncologia, com hepatologia, então todo o time aí é fundamental para o manejo desse paciente tão complexo, né? Então deixa eu passar aqui, só essa é uma tomografia intraoperatória que a gente faz quando a gente está programando a radioembolização com o Yttrium 90, então a gente vê no segmento 4A e 4B quase a totalidade de todas as lesões ali. Então a minha sugestão para esse paciente foi fazer um tratamento de controle local, eventualmente um downstaging para alguma coisa potencialmente curativa, com radioembolização, então com segmentectomia por radiação desse segmento 4A e 4B, que é um tratamento que a gente faz de maneira super seletiva com altíssimas doses de Yttrium 90 e que geralmente isso tem tido boas respostas. Esse paciente, além disso, fora do segmento 4, ele tinha na ressonância com Primovist, ele tinha outras duas lesões fora do segmento 4, duas lesões periféricas, uma no 7 e uma no 6, se não me engano. E o que a gente optou por fazer, esse é o PET Yttrium, né? Então depois da infusão do Yttrium com uma dose segmentar para o 4, a gente vê uma captação muito intensa das lesões, que é sempre bom para nós. Quando a gente vê isso, a gente costuma ter respostas muito boas, né? E as lesões que estavam fora dessa área, a gente acabou tratando com ablação por microwave. Tá? Então a gente tentou fazer ali um controle local da melhor maneira possível. Uma outra coisa interessante aqui, que a gente tinha na ressonância 2 nódulos, esse é um novo jeito que a gente tem tratado, feito microwave, que é com catéter arterial, e isso parece ter uma sensibilidade muito grande também, que vocês veem que apareceu um outro nódulinho pequenininho ali, de características semelhantes. Então essas 3 lesões foram tratadas com microwave. E para nossa surpresa, isso aqui se passaram mais 6 meses e esse paciente parece que teve resposta completa, após 6 meses e sem novas lesões, tá? E essa é a nossa nova agonia agora. Então ele teve uma recidiva multinodular precoce, 6 meses pós-cirurgia, pós-hepaté, mas agora ele está 6 meses sem doença, né? Ele teve resposta completa. Essa radioembolização com o tratamento local, com o microwave, foi feita em janeiro. Então a gente está com 6 meses agora de resposta completa. E o que fazer agora, doutora Liliana? Em que contexto esse paciente, a gente pensaria em transplante para ele agora? Assim, um fígado que não é cirrótico, em um paciente que não tem lesão, a gente não vai pensar num tratamento tão agressivo como o transplante, né? Se lá atrás o transplante estava contraindicado porque ele tinha muita lesão, agora a gente também não vai pensar porque ele não tem lesão. Mas é um paciente que constantemente vai ter que continuar sendo monitorado e juntamente com o tumor board para sempre pensar no melhor para ele. Se esse paciente vier a ter uma lesão que seja uma lesão que pareça favorável, sem muita... Não descarto que ele possa eventualmente ir para uma nova ressecção cirúrgica, se ele tiver bastante parênquima remanescente,
ou eventualmente a gente pensar num transplante, não descarto, mas eu acho que só no dia a dia, no acompanhamento, que a gente vai conseguir entender, porque surpreendeu de duas maneiras. Primeiro, de uma recidiva precoce e agressiva, e surpreendeu positivamente também como resposta maravilhosa aos tratamentos que foram feitos, né? Então eu acho que é um doente que ele vai ensinar pra gente o que a gente vai ter que fazer com ele no futuro. Exatamente. Hilton, quer comentar um pouquinho? Aqui a gente só tem essa fase única aqui arterial, eu não sei se tem alguns aspectos interessantes aqui pós-radioembolização que você pode comentar aqui para nós, por favor. Assim, esse é um tópico interessante, só porque recentemente o comitê do Lihads colocou um novo algoritmo, um novo aspecto para avaliar essas lesões. Então tem um componente, um documento só de técnicas que usam radiação e um documento de técnicas que não usam radiação. Você usou as duas aí, foi interessante. Mas só que eu acho que eu estou chovendo numa olhada aqui, todo mundo já está sabendo disso, foi 2024, mas técnicas de radiação, estereotaxia ou TARI, o ideal, eu não sei como é que funciona a ansiedade, às vezes, do médico ou do paciente, mas você vai querer fazer, porque você vai querer fazer uma imagem precoce, e precoce eu estou falando assim, 1 mês, talvez não seja o adequado. Então o ideal é deixar essas imagens, como você falou, 3 meses ou mais, porque é complicado às vezes a gente definir se tem tumor residual ali ou não. E mesmo com 3 meses ou 4 meses, você tem que tomar uma certa cautela para olhar adequadamente. E hoje, o grande negócio que eu achei bacana que eles colocaram é que agora eles colocam o termo não progressivo ou não progressing. Então, assim, se a lesão está estável ou reduziu, mas ainda tem realce, você não vai falar que ela tem tumor em atividade, você vai falar que ela é não progressive. Então, que é bacana, porque você fala, olha, pode ser que não tenha tumor em atividade, a gente pode continuar seguindo o mesmo protocolo. E já as outras lesões você tratou com microwave, com micro-ondas, aí sim você pode fazer um controle mais precoce, porque geralmente o aspecto de resolução é mais rápido, você fica mais seguro de avaliar isso aí. Mas eu fiquei impressionado com essa resposta. Realmente, 6 meses depois do tratamento. Essa meses ressonância o cara são 6 meses. Pipocou de lesão e agora 6 meses depois não tem Sem nenhuma. lesão nenhuma. Impressionante. É isso. Mas eu acho que esse é um ponto muito relevante pós-radioembolização e a gente sofre junto também. Os oncologistas dificilmente assim, aceitam que se espere muito tempo, né? Então isso é bem frequente. Então a gente faz radioembolização, é frequente que se solicite um exame com 1 mês, por exemplo, e com 1 mês tem muita alteração perfusional ainda, muita alteração inflamatória e é difícil dizer o que tem. O parênquima muda. Então eu sempre falo para o paciente, eu converso com os oncologistas, no mínimo 3 meses para frente. É claro que às vezes eles fazem um exame antes para ver se não tem novos nódulos, progressão em algum outro lugar ou alguma coisa do tipo, mas é difícil dizer do fígado antes de 3 meses, pelo menos, né? E o que eu tenho feito muito, não é esse caso, é obviamente usar alfa-feto para esses casos, então é bem comum a gente faz essas doses ablativas com intenção curativa agora, a margem fica com essa margem às vezes espessa, alteração perfusional peri, que às vezes dá dúvida no radiologista, mas a alfa-feto zerou e eu gosto muito de correlacionar com o PET Yttrium na área de tratamento, tá? Quando eu vejo que no PET Yttrium tem margem, e geralmente a margem de radiação corresponde a essa margem irregular que a gente vê nos exames de imagem pós, e aí eu fico muito mais seguro de que aquilo não é doença, muitas vezes. Aquilo é só ainda uma alteração residual do tratamento, e a gente tem vários pacientes desses, obviamente a maioria com doença não tão agressiva assim, que tem ressonância de 2, 3, 4 anos depois, e aí a gente vê que de fato não tem doença nenhuma, aquele segmento atrofia completamente e não tem mais realce nenhum, mas isso é uma coisa que acontece de uma maneira mais tardia. Só para fechar aqui, eu queria perguntar para a doutora Liliana, esse fígado é um fazedor de nódulo, não tem dúvida, e o meu medo e o medo de todo mundo é que daqui a pouco ele tenha outra recidiva multinodular. Critério de Milão, por exemplo, se aplica para ele, se ele tiver uma recidiva multinodular pequena, você acha que ainda existe, por exemplo, papel em downstaging ou transplante direto para esse paciente? Os critérios de Milão, então só para a gente dar uma pincelada aqui, a gente vai falar para indicar o transplante naqueles pacientes que não podem ser ressecados, porque se ele puder ser ressecado, ele não pode ser elegível para transplante pensando no doador cadáver. Os critérios de Milão a gente não pode usar para downstaging
tratamentos, nem a cirurgia e nem tratamentos ablativos, tá? Então, assim, TACE pode, a radioembolização com intra pode, mas, assim, os tratamentos ablativos e cirurgia não contam para downstage. E aí tem todas as nuances, se a recidiva foi em menos de 2 anos. Então, assim, a lei ela é muito complexa. Mas é claro que a gente sempre vai poder pensar num tratamento com transplante intervivos, que é uma opção que eu volto a falar, que a gente sempre pode ter essa carta na manga, desde que a gente acredite que essa doença não está muito agressiva, porque senão você vai submeter um doador vivo, uma cirurgia grande, para fazer um transplante e dar uma imunossupressão que você vai ter que dar de qualquer jeito e esse paciente pipocar. Então, assim, numa eventual recidiva, se tratando que em 6 meses o doente teve uma boa resposta, eu acredito que o transplante intervivos talvez tenha espaço sim. Por isso que eu volto a falar que eu acho que o mais importante nesses casos é sempre um tumor board, uma equipe multidisciplinar, porque não é um algoritmo matemático, né? Os doentes falam assim, não, a gente faz os algoritmos para tratamento, e o doente mostra que ele não é algoritmo, que ele foge totalmente. Então, assim, eu acho que uma equipe multidisciplinar vai, com certeza, definir melhor. Mas eu acho que o transplante intervivo sempre é uma carta na manga que a gente pode ter. Perfeito, eu acho que fica essa também como mensagem final. Se a gente também seguir à risca tudo que é guideline, às vezes a gente deixa de beneficiar alguns pacientes. Dificilmente todos eles se encaixam em todas aquelas categorias, né? Então a gente sabe que atualmente a gente consegue personalizar muito tratamento para esses pacientes oncológicos. Dr. Hilton, quer deixar alguma mensagem final, algum comentário para fechar esse caso, alguma coisa desse tipo? E a gente vai encerrar aqui o nosso podcast. Eu acho que foi um caso muito assim, triste para o paciente, mas é muito ilustrativo. E é muito legal poder ter essas discussões, como vocês falaram, em casos que fogem um pouquinho das diretrizes mais típicas, você poder discutir com todo mundo e chegar numa terapia personalizada. Eu acho que é isso que faz essa medicina evoluir dessa forma, né? Então, muito bacana o podcast também para a gente poder discutir esses casos. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado, doutora Liliana. Obrigado, doutor Hilton. Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Obrigado. Obrigado.